Fê? Ei, Ale, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tô ótimo. Voltamos, vamos conseguir a nossa conversa hoje. Vamos, senti que hoje vai fluir super bem, o Instagram não vai nos boicotar. Que bom, aqui a internet também tá ótima, as lives estão Oh, ótimas. ai E meu Ale, Deus. a sua. Será que é a sua? Pelo amor de Deus, hein? Ai meu Deus. Não, Deu uma falha. Agora voltou. Uhum. voltou. Ale, tô muito feliz da gente conseguir retomar essa conversa. As lives estão sendo muito legais aqui, eu tô amando essa troca. E eu acho que a gente pode começar pelo começo, né? Você tem livros publicados, você foi depois organizou uma antologia que a gente vai falar, o prêmio de literatura, então obviamente você valoriza e é um amante dos livros e da literatura. Você sempre leu? Como que você começou a escrever? Foi Uhum. criança? Como que virou uma escrita profissional? Eu comecei a escrever de uma maneira que eu ritualizei para mim e falei, eu vou utilizar esse instrumento da escrita tal como eu vejo acontecer na literatura, para mim, para eu definir minhas experiências de uma maneira que eu não conseguia transmitir de outras maneiras e eu não via outras pessoas transmitindo assim. Aí eu falei, então essas coisas precisam ser anotadas. E aí eu passei a ter um caderno aos 14 anos. Foi bem na adolescência. Eu tinha um caderno preto que eu pintei de guache, assim, Felipe. E tipo, sei lá, acho que tinha uma influenciazinha gótica também nas minhas amizades, que eu adorava. E era o meu caderno dos segredos, né? E eu sempre gostei de uma literatura confessional, de diário, de cartas, de coisas assim, né? Tô até trabalhando isso agora no próximo romance, também tem um pouco de cartas. E, e fui seguindo em frente pesquisando. Eu sempre acreditei que para a gente se tornar um escritor demora muito tempo, né? Então eu tive um impulso de escrever um primeiro romance que foi o Nicotina Zero, esse romance aqui, né? Eu escrevi ele quando eu tinha de 28 para 29 anos, bem no retorno de Saturno. Falei, ai meu Deus, agora ou vai ou racha. E aí eu estava numa mesa de bar que eu frequentava muito num lugar icônico aqui de São Paulo, que é a Louca. Era uma boate muito fervilhante nos anos 90 até o começo dos anos 2000. E E eu tive um ímpeto de criar uma personagem que seria um avatar da noite de São Paulo, né? E todas as angústias que eu já via naquela época, numa fase que ainda não havia redes sociais, aplicativos, WhatsApp, as pessoas dependiam muito da pista de dança para poder se relacionar. Era muito importante, sendo gay principalmente, sendo LGBT, você ser alguém na noite, né? Como dizia a gíria. Então eu era um assíduo frequentador da Louca, assim, da noite paulistana. Conheci figuras muito loucas e eu queria explorar um pouco isso no Nicotina Zero. Ao mesmo tempo, como São Paulo, já antes dessa música icônica do Criolo, eu já pensava como existe uma busca por amor em São Paulo e como existe profundamente uma experiência da solidão urbana, né, que agora a gente está começando a romper laços, se conectando, por exemplo, numa conversa como essa. Olha que incrível, né? Você centralizando um trabalho aí no Rio e falando com gente do Brasil inteiro, super legal. Eu acho que nunca no meio literário a gente conseguiu se conectar tanto, né, Fê? Sim, Enfim. total. E aí no livro eu explorei uma fase antes disso, né, no Nicotina Zero. Então a história de um DJ ao longo de uma noite, os capítulos são divididos nas horas dessa noite, né? E aí tudo se refere ao cigarro, porque é como se fosse um livro de anti-ajuda, né? Essa questão do cigarro ela estava começando a ficar mais premente, foi quando veio a proibição do cigarro nas boates, por exemplo, né? Então ela é bem um retrato da minha geração, que é a geração X, né? Eu acho que ele representa bem. Tem uma escrita muito de um fluxo de consciência e uma escrita muito influenciada pela Clarice, pelo Caio, pelo Fernando Pessoa. É um subjetivismo porque ele encontra uma figura
que um jovem muito branco, que ele todo vestido de preto, muito bonito, que ele acha que é uma figura fáustica, demoníaca, que pode oferecer para ele um pacto. E ele se pergunta, o que, que eu poderia ter nessa cidade, né, que essa cidade já não me oferece, porque São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, né, Sim. e todos os prazeres estão à disposição nesse quadrilátero da Augusta, né, e você vê tudo à oferta. Que nem vários lugares maravilhosos do Rio. Acho que no Rio tem isso mais intensamente. Aqui em São Paulo a gente tem alguns lugares, né? Aqui no Rio mudou muito, né, amigo? Porque a cidade foi dando uma falida mesmo, né? E uma onda conservadora muito grande. Então, assim, se você tinha um carnaval na Farm, né? Que agregava também, assim, hoje em dia você tem o Tô Nem Aí, que é um bar, que também, assim, é muito para turista, também já perdeu a sua força. Você tem a Farm ainda na praia, que é um lugar de socialização mais democrático, né? Tem a bandeira do arco-íris, mas assim, várias boates foram fechadas. Se eu fosse falar hoje, eu acho que fervilha é mais na Lapa, no Buraco da Lacraia, saiu um pouquinho daqui. Talvez a minha visão de que tenha diminuído seja muito Zona Sul também, do Rio de Janeiro. Pode ser. Porque eu sinto Porque que essas boates, por exemplo, das bichas brancas, assim, por exemplo, aqui dos Jardins, não sei o quê, o auge foi muito nos anos 90 e 2000, assim. Eu lembro de umas exatamente. boates parecidas, assim, no Rio também, né? Eu peguei um pouco essas boates. No livro eu tentei expressar já uma coisa do Baixo Augusta que já era muito forte, que é coisa mais alternativa, que eu acho que é o que acontece um pouco na Lapa, né? Eu acho que toda cidade tem isso. Eu tenho um amigo escritor, o Matheus Peleteiro, que nem é gay, e ele ama esse livro Nicotina Zero, e ele reconhece esse mesmo cenário underground, marginal, lá em Salvador, né? Ele até colocou o personagem do meu livro, DJ, que não tem nome, no livro dele. Aparece numa cena lá, boêmia, que vai ser publicado agora. Preciso rever o roteiro, é maravilhoso. Agora, E falando sobre é esse. uma personagem, uma lenda urbana. Já vai virando uma lenda urbana. Voltou. Ale, você fala do livro, uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo também é que eu acho que faz parte dessa trajetória, são as referências que a gente vai lendo, né, para se entender também um pouco como gay e para entender que existe essa literatura, né? Hoje a gente vê muitos livros, mas já existia alguma literatura que dava para a gente ler. Quais foram as referências que você foi tendo contato, assim? Acho que no caso do que acabou gerando Nicotina Zero, por exemplo, foi uma. Deixa eu colocar mais perto. Foi uma. Eu li muito, assim, poetas transgressores franceses. O Rimbaud era como se fosse o mito do poeta selvagem. Então ele é gay, ele viveu uma história muito louca com o Verlaine por toda a Europa. Ele deu um tiro na mão do Rimbaud. O Rimbaud, ele é uma cara que ele não é só um gay, que fala sobre a experiência de ser gay, que normalmente a gente vê nos livros, né? Para ele não está em questão, naquele momento, sair do armário, ou para ele ser gay significa você transgredir a própria estrutura da família burguesa e se colocar contra o projeto da modernidade. Então a poesia dele, como num livro que nem Uma Estação no Inferno, consegue mostrar toda essa mitologia do final do século XIX, de um romantismo rebelde que tenta se reconectar com outras forças mais ancestrais da natureza contra esse projeto da modernidade e da ansiedade que ela nos traz. Ele não se via como um decadente pelo fato dele ser gay. Ele se via como um fauno. Ele se via conectado com uma ancestralidade.
né? Eu até usei essa mitologia do Rimbaud para poder fazer a dramaturgia de um espetáculo que fez muito sucesso aqui em São Paulo, chamado Anatomia do Fauno. Acho que a gente já comentou sobre, talvez, não sei. Anatomia do Fauno? Isso. É um espetáculo que era uma performance falando sobre os corpos gays atualmente em São Paulo, nos centros urbanos. A gente falou também teve parceria com artistas portugueses e tal. Então sempre esse horizonte do gay pensando também na experiência urbana. Eu acho que isso acabou me influenciando muito, muito no começo, né, no primeiro livro. Eu queria explorar essa urbanidade, né? Eu acho que foi até um movimento mesmo dos anos 2000, isso, né? Enfim, e ele traz essa experiência. O Rimbaud é um deles. O Jean Genet, eu acho que seria um outro escritor, poeta, transgressor francês do começo do século XX, porque ele era filho de prostituta, morador de rua, andarilho, ladrão, né? E ele fazia de tudo, assim, de roubar, de fazer várias coisas. Ele só não matava para poder conquistar os caras assim que ele queria. E ele queria os prisioneiros, que ele falava que os criminosos tinham um grau de virilidade e de presença desse masculino, só que de uma maneira transgressora, que ele romantizava de uma maneira quase santificada, né? Quem percebeu isso foi o Sartre, que pegou os diários dele, chamado Diário de um Ladrão, e publicou na França e tornou ele um ícone cultural. Escreveu um livro sobre ele chamado Santo Genet, e ele se tornou um ícone também dentro do mundo do establishment literário da época, mesmo sendo gay, tão transgressor. Então essa é uma figura, por exemplo, que também me interessa muito. Outros escritores franceses, né? Até hoje, assim, eu acho que eles têm uma leva boa de autores que estão transmitindo essa experiência do que é ser gay, né? Com certeza. Mas o começo foi isso. Você não está aparecendo para mim, mas eu estou te escutando. Jura? E o Fifi Roy também falou aqui, o Alê Rabelo não está aparecendo para mim. Gente, também não está aparecendo para mim, mas como está dando para escutar o Alê, tá melhor do que nada. Tá. Então, de tudo isso eu tô seguindo porque pelo menos está dando para te ouvir. Ale, fala, maravilhosas essas referências que nem foram para mim, assim, mas é muito bom, assim, porque o Rimbaud é realmente muito maravilhoso, assim. Ele foi um talento mesmo, né? Agora, queria que você falasse um pouquinho pra gente também o que você acha sobre a importância da representatividade na literatura, né? LGBT. Claramente, muitas pessoas procuram a literatura para se enxergarem, para construírem uma identidade positiva, né, delas mesmas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Você que lê tanto, né, a literatura LGBT também. Uhum. Eu acho que a gente realmente, a literatura brasileira está acompanhando a transformação que está havendo socialmente no mundo de aceitação e visibilidade da comunidade LGBT. Então, isso aparece de diversas maneiras, cada vez mais, né? Eu fiz ano passado esse prêmio do Mix Literário, em que a gente teve só publicado no último ano, de pessoas que se inscreveram, em torno de uns 70, 80 livros, assim, que é muito, né? De todos os gêneros. É muito. Então, assim, nós temos a representatividade, Fê. Se for falar, por exemplo, só dos homens gays, né? Os homens gays, eles são representados desde autores héteros, como Bruno Ribeiro, que mostrou o mundo queer dentro do mundo da moda, com o livro Glitter, e representou e ganhou uma menção honrosa no prêmio. Nós temos a Gabriela Soltello, que ganhou o prêmio com o Ninguém Vai Lembrar de Mim. E é um livro super confessional, como se fosse um diário também, em que ela também explora a experiência do amor, do erotismo e da solidão urbana, de uma maneira muito, muito moderna, muito contemporânea, que tem atingido um público leitor para além das mulheres lésbicas, né? Então, nós temos uma literatura que não é mais de nicho,
que está começando a chegar em outros leitores também. Eu acho que o caso da Resistência dos Vagalumes é um pouco assim. Pelo menos no meio literário, houve um interesse de autores e pessoas ligadas ao meio que não são LGBT e que quiseram conhecer essa produção como representativa do que está acontecendo no Brasil hoje, né? Essa multiplicidade de interesses. Então, isso. É muito legal. É muito legal. Tem muita gente, né? Esse livro era impensável há alguns anos atrás, né? Sim. Eu acho que o que deu o grande impulso realmente foi a entrada desse governo extremamente conservador. Logo no começo do governo do Bolsonaro, quando ele nomeou a ministra Damares e ela fez algumas declarações homofóbicas, nós já resolvemos nos unir e também recebemos convite, eu e a Cristina, da revista Vício Velho, né, pela Carolina Alberti, maravilhosa, que articula esse trabalho da revista de lá de Portugal. E aí a gente começou a chamar um monte de gente que topou a proposta de fazer um protesto em forma de antologia, a princípio online, e a gente começou a ampliar o convite. Todo mundo que era importante, que tinha uma grande visibilidade de autor LGBT, faltaram, claro, muitos outros, né, que depois a gente veio a conhecer também, mas eu acho que foi bem representativo de vários meios dentro do mundo literário, desde das grandes casas editoriais, um Rafael Montes, até pessoas que não têm livro publicado, que participam de slams, né? Então tem uma representação diversa dentro da representatividade. Eu acho que o meu trabalho é um pouco isso, assim, eu tento servir como um radar para todas essas pessoas muito mais especializadas do que eu, poderem aparecer juntas, né? E a gente mostrar que nós temos um movimento de resistência juntos. Então, eu acho que são ações importantes para se fazer nesse Brasil que nós estamos vivendo. Me deixa super, super excitado poder agir na contramão dessa destruição da cultura que está havendo e poder unir forças, unindo vozes, com certeza. O Mix Brasil, né, para quem não conhece, é um dos maiores festivais, assim, se não o maior festival que a gente tem de cinema LGBT aqui no país, e ele, há alguns anos, ele vem realmente abrindo novas janelas, né? Ele não perde a força do cinema, né, com os curtas, com os longas, debates, mas ele já abriu para teatro, música, né, arte queer, e teve essa extensão no ano passado do Prêmio Mix Literário, que me chamou muita atenção, achei muito legal, porque esse prêmio também só existe porque a produção literária, de alguma maneira, está chamando mais atenção, né? Está ganhando mais espaço. Como que surgiu a ideia do Mix Literário, né? Dentro do Mix? Uhum. Bom, foi em 2017, 2018, acho que 2017, começo de 2018, eu me encontrei com o André Fischer, que é o diretor do Mix Brasil, em todos esses anos, né, há 28 anos. Eu me encontrei com ele no Digo, que é o festival de diversidade, também de cinema e performance, lá de Goiânia. Nós dois fomos convidados, ele como júri do festival, e eu para falar sobre literatura LGBT. Aí, eu conversando muito com um amigo meu que estava lá, o Rodolfo, que é um grande ator, enfim, que até na primeira edição do Mix apresentou uma obra sobre o Caio Fernando Abreu, que é a marca registrada dele. Ele me falou assim, olha, você deveria fazer alguma coisa com o André. Eu falei, boa ideia. Aí eu já peguei o André, tipo, na porta do hotel, assim, saindo para ir embora, já quase no fim do festival. Eu falei, André, como que eu sou convidado para vir para cá para falar de literatura LGBT, né, num festival tão legal em Goiânia, aí o Mix ainda não tem, né, um braço de literatura. Ele falou, é verdade, ele foi super receptivo. Eu falei, então eu topo fazer, vamos conversar a respeito? Ele falou, topo, vamos. E ele foi super aberto, a gente tentou uma iniciativa própria, alguns pequenos apoios, né, todo mundo topou falar de graça para a gente poder reunir essa galera lá no Centro Cultural São Paulo em 2018. Em 2019, a gente reuniu todo mundo na Biblioteca Mário de Andrade, que foi, para mim, um grande marco, que eu considero o castelo da bicha Mário de Andrade,
que para mim é uma figura icônica. E a gente agora está indo para a terceira edição, né? Na segunda edição, como a gente viu toda essa arrancada conservadora acontecendo e tinha dado muito certo, a prefeitura resolveu nos dar um pequeno apoio para que nós pudéssemos pagar um júri que aceitou ler todos esses livros e a gente poder então criar. O André falou, eu posso criar um coelho de prata dentro da premiação geral do Festival Mix Brasil, que é uma premiação super tradicional. Quem tem esse prêmio, enfim, é super privilegiado, né? E a gente deu para Gabriela Soltello pela primeira vez esse ano, exato. Então é um prêmio que já se tornou icônico, e agora eu acredito que a gente também vai criar um segundo prêmio icônico, que vai ser a grande novidade desse ano na terceira edição do Mix Literário, que é o prêmio Caio Fernando Abreu, que a gente vai criar. Que é um prêmio que ele abre para inéditos, para livros inéditos, escritos por autores LGBTs, e é em parceria com a editora Reformatório, que é uma das melhores editoras do Brasil, uma editora independente super firme, super forte, e super premiada, reconhecida e prestigiada, do Marcelo Nocelli, que é um querido, e que viu o nosso trabalho ano passado e falou, nossa, Lê, que trabalho legal vocês estão fazendo, né? Todo mundo está querendo falar a respeito, porque realmente você conseguiu reunir de uma maneira que a gente pode discutir dentro de um lugar específico, né? A gente tem as conversas disponibilizadas por streaming no site do Festival Mix Brasil, mixbrasil.org, né? Tem todo o registro do... Ai, que legal! Vale muito a pena. Tem todo tipo de discussão, né? Eu estou tentando ficar aberto para o que está acontecendo mesmo, né? Então, o que vai rolar esse ano, né? Enfim, vamos ver, vamos ter muitas novidades. Amigo, esse prêmio inédito, ele vai premiar com, né, com a publicação, com essa editora, né? O livro inédito vai ser publicado. Esse livro será publicado, o prêmio é a publicação, né? Não é um prêmio de troféu como o troféu Mix Literário, que é para livro já publicado, né? O prêmio Caio Fernando Abreu, ele vai ser de abrangência nacional e ele vai ser para publicar um novo autor, um novo livro LGBT. O autor já pode ter sido premiado antes. Ou melhor, já pode ter sido muito legal. Antes. E isso gera um movimento, né, Ale, que provavelmente vai incentivar também, né? Porque quando você cria um prêmio que vai dar uma publicação, né? Vocês fazendo esses dois prêmios, é um reconhecimento de alguém que já escreveu, né? E o outro é um fomento para que novos autores também publiquem, né? Então é uma contribuição efetiva, né, para o meio literário LGBT. Com certeza, né? Eu acho que só o fato, por exemplo, da gente tentar reunir um júri interessante para poder ver essas obras, né? Pessoas que a gente ama e que possam mostrar, olha, esse é o nosso olhar sobre o que a gente poderia fazer, né? De transgressor, de interessante. Eu imagino que vai ser uma iniciativa muito legal também. Muita gente vai com certeza mandar trabalhos incríveis. Eu espero que tenha uma diversidade, como no caso dos livros já publicados. Quero ver como vai ser o Prêmio Mix Literário esse ano também, porque muita coisa nova também foi publicada, gente incrível, né? Uma das novidades desse ano, né? Eu sempre faço uma parceria com mulheres incríveis, né? Nos primeiros anos eu tive uma parceria com a Cristina Judar, que a gente fez trabalhos incríveis juntos, como a antologia Resistência dos Vagalumes. Nós dois somos os organizadores, né? Ela, uma artista incrível. E agora a gente vai fazer algum tipo de trabalho também com a Natália Borges Polesso, que é uma outra autora mulher. Maravilhosa. Quando bati o papo com ela aqui, eu fiquei apaixonado. Os livros dela são Amora, recortes de um álbum para fotografia sem gente. É muito legal, ela é muito boa.
Ela é muito boa, né? Ela é um amor de pessoa, ela é uma grande escritora, super humilde, e ela é um amor e super estudiosa, né? Ela conhece, ela tem um acervo no estudo dela, acadêmico, de mais de 500 autoras. Então eu falei, meu Deus, Natália, vamos poder usar mais isso, por favor, né? Vamos colocar na roda. E ela topou, a gente vai pensar com direitinho o que a gente pode fazer juntos também, sempre contando com para fazer uma curadoria legal de mesas, de debates, que eu espero que esse ano a gente consiga reunir de uma forma gostosa na biblioteca, já em novembro. Eu acredito que até lá a gente já consegue se reunir de forma um pouco mais cuidadosa. Vamos ver como vai ser, né? São Paulo agora está perigoso, porque as pessoas estão querendo ir para a rua, só que a gente está tendo cada vez mais mortes, né? E, e eu acho que a gente vai ter uma segunda onda, que nem aconteceu com a gripe espanhola, porque as pessoas não tiveram paciência. Vamos ver. Amigo, aqui no Rio de Janeiro, acho que nem acabou a primeira onda, e eu não consigo ainda nem entender, assim, e, obviamente eu estou lidando ainda como uma quarentena, ainda estou aqui em casa, mas os shoppings já reabriram, a polícia estava tirando pessoas da praia, os restaurantes e bares já tem gente, eu falo, gente, não tem vacina, não melhorou nada, os casos estão subindo, é muito complicado mesmo. Sim, sim. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse É tempo. muito legal. Bom aproveitar esse tempo para criar esse tipo de resposta, né? Essas conversas, esses debates, né? Vamos cada vez mais nessa, gente. Agora, Lê, vamos. Maravilhoso saber que vai ter o Prêmio Mix Literário, ainda com essa novidade, que tem a possibilidade de uma parceria também com a Natália Borges Polesso, que tenho certeza que vai ser incrível. Mas, para a gente não deixar passar, vamos falar também um pouquinho sobre esse seu livro que a gente falou daquela outra vez, que é o Itinerários para o Fim do Mundo, que é um livro seu também que teve bastante repercussão. Queria que você falasse um pouquinho para a gente também qual que é a história dele. Sei que tem Ilha Grande no meio. Uhum. O Itinerários para o Fim do Mundo é um livro em que eu ainda falo sobre a experiência de ser gay, já trazendo também outros temas. Na verdade, no Nicotina Zero também, né? Já tinha esse interesse. É um livro que ele reúne experimentos de linguagem que eu fiz, de experiências minhas, também de busca do amor, entre outras coisas, buscas existenciais, filosóficas também sobre a vida, entre os 30 e os 40 anos. Então, eu resolvi colocar várias ideias e debates e histórias em confronto, como se fosse um grande caleidoscópio marítimo numa viagem de barco, em que um cara mais velho, que é um ex-engenheiro, que ele sofreu uma experiência traumática na China, porque ele foi visitar a muralha da China, ele recebeu um convite para um ritual que ele acreditava que fosse meramente uma apresentação folclórica, e ele acaba sendo envolvido numa série de eventos muito estranhos que colocam ele em contato direto com o corpo dele, com a corporalidade dele. E isso faz com que ele encare toda a maneira como ele se produzia como ser humano. Sendo engenheiro, agindo de uma determinada maneira, sendo casado com um determinado tipo de mulher, etc. E ele acaba abandonando toda a estrutura de vida dele para poder viver num barco no litoral paulista. Lá ele encontra, muitos anos depois de que ele já tem essa vida, um rapaz muito jovem que veio da periferia de São Paulo, um rapaz negro, que vai para tá de mochila, querendo experimentar o Brasil, porque ele não está satisfeito com a possibilidade de ter conseguido uma vaga numa universidade pública para estudar letras. Aquilo que ele encontra na universidade não basta para ele. Então ele corre em busca de experiência. Ele, para mim, representa muito um certo niilismo que eu vi muito presente na geração dos millennials.
muito ansiosos, muito extremistas, muito necessitados de determinadas substâncias, principalmente remédios controlados para depressão e ansiedade, o bipolarismo, a experiência da depressão, do suicídio. Acho que tudo isso está presente no horizonte desse rapaz, né? Além de outras questões, pelo fato dele ser negro e periférico, né? Ele traz isso também geracional. Pode seguir, amigo. E aí eles vão numa viagem de barco, porque como o menino quer chegar no Rio de Janeiro, quer subir até o litoral norte do país, ele fala, olha, eu posso te levar até a Ilha Grande, onde, bem nessa época, depois do Carnaval, acontece uma festa mítica, chamada Festa do Fim do Mundo. E nesse lugar, nessa praia, perto do presídio do antigo cárcere da Ilha Grande, onde ficou encarcerado o escritor Graciliano Ramos, onde muitos líderes de guerrilhas de esquerda ficaram nos anos 60, onde muitos considerados criminosos da zona urbana do Rio de Janeiro estavam presos. Tudo isso fervilhava e traz uma aura para mim do que é o Brasil. Lá, para mim, é um pouco o fim do mundo. E aí eles vão trocando experiências de sexo, de histórias, de bebida, de outros prazeres, durante essa viagem de barco pelas ilhas do litoral paulista, cruzando pelo litoral carioca, até chegar na Ilha Grande, né, onde tem o desfecho da história. Então, são várias histórias que eles trocam sobre a vida deles mesmo, dessas diferentes gerações nos últimos 20 anos. Então, eles falam não só deles, como de experiências de mulheres também, que foram muito presentes na vida deles. A mãe, a ex-mulher, e a maneira como elas também se desiludiram em certa medida de uma certa experiência do amor romântico e da família, e se sentiram sugadas de alguma maneira pela mesma estrutura, né? Então, acho que nós, homens gays, nós conseguimos, nas nossas conversas com as mulheres, que me contaram essas histórias maravilhosas, ver como que funciona, no fundo, desse feminismo maravilhoso, esse desencanto do romantismo, que é uma desconstrução, que eu acho que depois vai desembocar ainda em outros temas que a gente vai discutir, que eu quero que apareça mais na literatura LGBT. Isso é uma dica para os escritores que estiverem por aqui. Tá faltando falar mais de poliamor, de relacionamento amoroso, nesse sentido, assim. A gente já explora, por exemplo, na literatura, a questão do sexo, das festas de sexo, dos lugares de sexo, como a sauna. Isso aparece bastante no mundo gay. O romantismo também, o contexto familiar, eu acho que é muito bem representado cada vez mais, né? Nós temos desde escritores paulistanos até escritores como o Raimundo Neto, que escreveu um livro de contos maravilhoso, que ganhou o Prêmio Paraná de Literatura, Todo Esse Amor que Inventamos para Nós, que mostra da experiência do gay estar o tempo todo buscando a experiência do lar, do retorno ao lar, do retorno à casa, porque nós fomos banidos da casa, assim como nós fomos banidos do paraíso dentro da mitologia judaico-cristã. Então, eu acho que tem várias camadas, lembro, o Raimundo foi muito num ponto interessante, assim. Você já tem ideias para o próximo romance, que você falou que já está aí pensando, escrevendo, talvez? Estou escrevendo, e eu também trabalho a questão gay de uma maneira diferente, porque eu vou contar a história de uma parte da vida do Mário de Andrade, através de cartas inventadas que ele vai mandar para uma figura que eu estou pesquisando, muito misteriosa da biografia dele, que é um rapaz com quem ele trocou algumas poucas correspondências e que tem algumas evidências de que eles tiveram uma relação amorosa
quando o Mário era jovem. Eu estou recuperando toda uma pesquisa sobre a vida do Mário para entender a homossexualidade na vida dele, e reabilitar esse olhar queer que ele já tinha sobre a vida e sobre a literatura, como na criação da grande obra-prima dele, que é o Macunaíma, que é uma figura muito andrógina, muito ambígua, que eu acho que pelo fato do Mário ser gay, ser mestiço, né, como se dizia na época dele, porque ele tinha duas avós negras, e ele tinha uma passabilidade como branco pela maneira como ele se vestia e pela maneira como ele buscava uma distinção dentro da branquitude, mas ao mesmo tempo ele conseguia ver com um bom humor que esses ajustes eram apenas necessários para ele poder fazer a inserção dele, né? Então estou pesquisando muito a vida do Mário, quais eram os momentos de prazer dele, as viagens que ele fez para a Amazônia, para o Nordeste, para Minas, e tentar recriar algumas cartas. No meio dessas cartas, ele vai se remeter muito a uma grande conflito que ele teve na vida dele, que vai dar título ao meu livro. O nome do meu livro vai ser Miss Macunaíma, porque foi uma crítica que o Oswald de Andrade escreveu para ele, ofendendo ele pelo fato dele ser gay, e ele não querer participar da fase antropofágica do movimento no final da década de 20, quando tudo estava degringolando para a ditadura do Getúlio. E o Mário ficou muito magoado e nunca mais quis perdoá-lo. O Mário, que era uma pessoa que não tinha desavenças com ninguém, né? Ele conseguia, inclusive, circular por meios políticos diferentes para poder atuar como secretário de Cultura e criando pontos de resistência culturais brilhantes pela cidade de São Paulo e pelo Brasil, né? E o Oswald, ele ficou muito invejoso, ele escreveu essa crítica que é disponível para todo mundo, tem até pregada no Museu da Casa do Mário, aqui em São Paulo, Miss Macunaíma. Então vou dar uma resposta para o Oswald. É muito legal também, né, amigo? Porque você vai um pouco nesse movimento de revisitar e não é ressuscitar, né? Mas trazer à luz também a nossa história dessas personagens, né? A gente vê muito isso com pessoas trans lá fora, né? Se a gente falar, né, sobre a Marsha P. Johnson, a Silvia Rivera, a gente resgata, né, e traz à luz o protagonismo que elas tiveram. E aqui na nossa história, às vezes, a gente não sabe ainda, né? E não joga luz, né? E não fala sobre isso. Então, o Mário de Andrade, eu nem sabia há um ano atrás que ele era gay, né? E ele é, autor de um dos maiores clássicos da literatura, que é Macunaíma, né? Um grande autor e poeta brasileiro, né? Então, jogar à luz a homossexualidade dele, né? É reescrever, de uma certa maneira, a nossa história, né? Sim. Eu acho que, como diria um dos meus grandes padrinhos, né, meu grande padrinho, que é o João Silvério Trevisan, um dos meus amores da vida, né, ele fala: olha, Alexandre, eu acho que você tem que fazer isso porque só quando as pessoas verem o quão bicha o Mário era, a gente vai conseguir ver todo o grande escritor que ele foi. E eu falei, eu entendi, porque ele tem esse olhar queer, esse olhar bicha, que perpassa toda a obra dele. Eu estou tentando revisitar, uma pesquisa profunda. Eu vou ficar, com certeza, 1 ano e pouco fazendo, né? Eu publico meus livros a cada 3 anos, né? Então ainda tem um prazo. Quem sabe no final do ano que vem o Miss Macunaíma está saindo. Muito legal, Ale. O Dan está perguntando aqui para você repetir o nome do livro do Raimundo Neto, que você indicou, que deve ter dado uma cortada na hora do nome. O nome do livro do Raimundo, voltou? Voltou. É todo amor que inventamos para nós. Muito bem, aí fica. Não, escutei todo amor que foi inventado para nós.
Agora, Ali, você conseguiu separar para hoje algumas dicas de livro para gente que você gosta também, que você acha legal que a gente leia? A imagem, mesmo estando ruim, o áudio está rolando. Então a gente vai, com certeza, escutar as dicas que você falar. Beleza, vamos nessa então. Bom, eu tô lendo agora alguns livros novos que me chegaram. Eu poderia recomendar esses, para não fazer uma seleção exclusivista, digamos assim, né? Eu tô lendo, por exemplo, o livro Nódoa, do Bob Bach, que é um livro de poesia de um autor paulistano, gay, em que ele fala muito de uma experiência existencial misturando com colagens. Eu queria muito que vocês pudessem ver. Pena que acho que tá travado. Tá. Qual é o nome do livro? Chama Nódoa. Nódoa. Isso. De quem é mesmo? Repete o nome pra gente. Ele chama Bob, B-O-B-B-Y, Bach. B-A-Q. B-A-Q. Bob Só para Bach. vocês terem uma noção, como ele é maravilhoso, por exemplo, ele fala assim: tropeçar por cima da sombra e ser esmagado por ela. Tropeçar por cima da Terra e esmagar todo o planeta. Tropeçar nos próprios pés até gastar as gravidades. Tornar a queda obsoleta. Eu acho Bob genial. Ele é um grande artista negro, mas também maravilhoso, que eu acho que é muito relevante para mostrar o tipo de sabedoria que ele traz. Enfim, o Bob é maravilhoso. Eu estou lendo uma outra pequena antologia que saiu com coordenação do Emerson Alcalde pela Autonomia Literária. Eu acho que para buscar no site, é do site da Autonomia Literária. Acho que é do Rio, talvez. É a coleção Slam. Tem vários volumes. E um dos volumes da coleção Slam, a gente já falou, né? É o Slam. É muito legal. Eu tô amando. Tem realmente. É muito. Tem o. Acho que tem um volume dessa coleção de Slam que é sobre negritude, tem um que é Antifa e tem Isso. Um que é o LGBT+, que é muito legal, realmente. Assim, o Slam, né, é um movimento muito contemporâneo e muito potente, né? Ele é muito político, ele é muito crítico, ele dá voz a uma galera assim que tem um talento incrível e que usa, né, dessa poesia falada para levantar questão e jogar debate na cara da sociedade. É incrível. Esse livro é muito bom. Sim, exatamente. Quando a gente olha para o Slam, a gente consegue ver que é uma instituição que foi criada, né, pelos próprios poetas nas periferias do Brasil, para poder dar visibilidade a pessoas que não têm visibilidade nem num meio artístico e de esquerda, como o meio literário. Então, nesse livro, a gente tem, por exemplo, categorias das letrinhas que normalmente nós não vemos acontecer. Por exemplo, nós temos muito mais mulheres falando, muito mais mulheres negras falando, nós temos muito mais pessoas não binárias, temos muita gente intersexual também. Então é interessante poder ouvir essas vozes que são as mais urgentes, né? Eu acho que é a base para qualquer escritor poder ser fã desses poetas e acompanhar o trabalho deles, sem dúvida. É muito legal. Esse realmente, assim, é muito legal. E é muito legal o outro também. Vou dar uma pesquisada aqui no Nódoa. Tem mais algum pra gente? Sim. Um livro que eu gosto muito também, que chegou esses dias, é o do Marco Severo. Ele me mandou um livro de crônicas dele. Ele tem vários livros de crônicas e contos muito interessantes pela editora Moinhos.
né? O Marco, ele é lá do Ceará, e ele escreve uns títulos líricos que eu amo. Esse que está na minha mão se chama Se Eu Te Amasse, Estas São as Coisas que Eu Te Diria. Ai, tá aqui na Amazon, acabei de achar. Muito Exato, legal. Marco Severo tem vários, né? Cada tem forma de vários. ausência é o retrato de um irmão, todo naufrágio é também um lugar de chegada. Muito Exato. legal. E agora ele vai vir com uma grande novidade, porque ele vai publicar nas próximas semanas a primeira novela dele, a primeira prosa longa de fôlego. Então, nós estamos todos na expectativa para ver que história é essa que o Marco escolheu para poder contar de forma mais detida. Vamos acompanhar. Muito. Vamos. Alê, tem mais algum aí pra gente? Porque eu não tô vendo você, então você pode estar com 10 Uhum, livros que eu não sei. tá. Eu acho que a gente tem que. Um livro que eu estou adorando também é o livro da Eu Travesti, da Luísa Marilac. Mas é muito legal. Sim, porque eu acho que a Luísa ela tem uma experiência de vida muito mais rica do que a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive de outros escritores. Apesar dela não dominar a arte da escrita, e ela ter contado com a ajuda muito Hum. justa da Nana Queiroz, que ajudou ela a escrever o livro, ela conta experiências de vida muito radicais desde a infância, que ela era malquista dentro da família, que ela sofreu uma série de abusos, como era essa realidade totalmente abandonada, né, na periferia do Brasil, como ela resolveu se tornar mulher, como foi essa trajetória de resistência numa época em que ainda hoje as mulheres trans elas são e as travestis elas são mortas, são a categoria, digamos assim, das letras da comunidade LGBT que é mais atingida pelo homicídio, né? Então, ela conta como logo na adolescência, que ela estava tomando sorvete com as amigas dela, não estava nem fazendo ponto de prostituição naquele momento, nada. Veio um cara do nada que nem olhou para a cara dela e começou a esfaquear ela, né? E de tanto ódio. E aí ela conseguiu Não, sobreviver e ela aprendeu muito. Eu acho que ela é super sábia. Ela teve toda aquela experiência incrível que fez ela se tornar um grande meme nacional, que ela se tornou uma grande voz do Brasil, né? Do porra, se isso é tá na pior, que tá na pior, né? É muito, muito maravilhosa. Então, e ela tem um canal no YouTube em que ela mostra o e é cotidiano dela muito simples e como ela tenta sobreviver e ter uma visão positiva sobre o mundo, mesmo diante de tudo que ela vivenciou. E como ela já está quase nos 40 anos, esse quase na minha idade, ela que é uma grande sobrevivente, porque elas vivem até os 30 e poucos anos. Então ela já é tipo como se fosse uma anciã sábia travesti brasileira. Eu acho que tem que ler o livro da Luísa. não, o livro dela, ele é incrível. Quando eu terminei de ler na Bienal do ano passado do livro aqui do Rio, né? Ela fez parte da mesa que eu fiz a curadoria. Eu convidei ela e a Nana Queiroz para irem lá falar, né? E eu lembro que eu fiquei chocado quando eu acabei pensando como ela ainda está viva, porque é uma história de sobrevivência mesmo, assim, né? Então, realmente, para quem só conhece ela por causa do meme, né? O meme é o final do livro, quase, né? Quando ela ganha essa fama, é na reta final do livro, né? O livro é muito sobre a infância, o preconceito, quando ela vai para a prostituição, tráfico de pessoas internacional. É muito legal. E é de uma leitura que a Nana conseguiu, em parceria com ela, fazer uma leitura muito fluida. Então, é um livro que eu já fiz a resenha para o canal aqui também. E eu recomendo muito. É uma leitura muito boa mesmo. Exato, né? Eu acho que a gente tem que ficar de olho em toda essa produção brasileira e tem muita coisa acontecendo interessante lá fora também. Eu tento. Eu tô muito de olho, por exemplo, na produção norte-americana. É bem interessante como agora você tem vários autores trans e negros, homens e mulheres, se destacando como grandes poetas, reconhecidos pelos principais prêmios,
americanos, assim, de uma maneira muito intensa, trazendo uma voz própria. Eu estou amando acompanhar esse movimento todo. É maravilhoso, amigo. Eles têm uma produção enorme lá, inclusive de dramaturgia, de peças publicadas. Eles já têm uma grande literatura LGBT, assim, muito maior que a nossa, de produção mesmo, assim. Eles têm uma história já há anos, né, de peças encenadas. Eu fico assim chocado quando eu tinha a oportunidade de ir para Nova York, assim, ou até para Londres, Europa. Eu tinha o privilégio de entrar nas livrarias e ver aquelas sessões LGBTs gigantescas. Eu falava, meu Deus, a gente está engatinhando nisso, mas eu acho que a gente está nesse caminho, né? De uma produção mais Sim. consistente agora. Com certeza, né? Eu acho que você, até por ter esse tipo de experiência, você consegue ter um termômetro de como, do que a gente pode fazer ainda, do que a gente pode atingir aqui ainda, né? É um momento de abertura, apesar desse governo, apesar desse momento cultural, apesar dessa pandemia difícil, eu acho que ainda é um momento de resistência muito bacana e a gente pode aproveitar para conhecer melhor essa produção, se fortalecer, com certeza. Amigo, falta 1 minuto, mas nós conseguimos. Vai Que ser um incrível. podcast, né? Porque eu vou conseguir. A gente conseguiu se escutar, então vou editar bonitinho, vou botar agora no IGTV. Mas muito obrigado, Ale. Acho incrível a antologia, os seus livros, essa produção, esse resgate aí do Mário de Andrade. O Mix Literário veio para ficar, com certeza. E pode ver que você vai receber cada vez mais inscrições. Obrigado, boa noite. E é isso. Dá um tchauzinho. Muito obrigado, meu querido. Parabéns pela iniciativa. Os seus debates têm sido incríveis. Que você possa continuar fazendo isso dessa maneira cada vez mais reconhecida. Obrigado. Beijos. Vamos nos falando para próximas oportunidades de conversa.